Então agora sim gravando. Então vou começar aqui fazendo a exposição. E eu vou partir justamente da ideia do que foi feito na aula passada, ou no relatório que vocês estão entregando aí hoje e amanhã. Até amanhã. Vocês aprenderam a fazer histograma, vocês já sabiam, né? Vocês aprenderam a fazer histograma. E nesse slide aqui eu resumo as informações básicas que vocês viram, que devem ter, né? Então, basicamente, o histograma, os bins, que são basicamente as classes onde as informações são catalogadas. Nesse caso específico, que informações são essas? São as alturas dos estudantes. E esse histograma está mostrando para a gente aqui, de forma gráfica, um histograma, um gráfico, como que as alturas de estudantes de uma dada turma se distribuem. Então está aqui. Como são 19 estudantes, ao todo nós temos que ter 4 bins, que é o que acontece de fato aí para a gente ter um histograma correto. Ainda na aula passada, a gente viu que o histograma ele também serve para representar as probabilidades. Na verdade, quando um histograma representa probabilidades, a gente pode falar que ele é um gráfico de distribuição de probabilidades. Aquela brincadeira simples de jogar 4 moedas para o alto, obtendo cara e coroa, e o número de caras que podem sair nessas 4 jogadas está representado aqui, ó. Esse gráfico que mostra essa piramidezinha aqui, isso aqui basicamente são os binômios de Newton, né? A distribuição binomial. E aqui eu estou vendo as probabilidades. Então, ó, de imediato, jogo 4 moedas. Qual é a chance de ter 0 caras? Ou seja, todas caírem coroa? 6%. Qual é a chance de jogar 4 moedas e 4 moedas cara? 6%. Uma cara ou 3 caras? 25%. 2 caras é a maior probabilidade, 38%. Tá? Então, o histograma também serve para representar as probabilidades, como que as probabilidades se distribuem. Num caso em que eu jogo muitas moedas, N, esse histograma, que tem essa fórmula piramidal aqui, vai convergir para essa curva aqui, ó. Isso aqui é a curva da distribuição binomial. Para N muito grande, muitas jogadas de moeda. E ela aparece com um sino de igreja de cabeça para baixo, como está aqui. Então, essa aqui é a probabilidade de se obter um dado número de caras ou de coroas, se você estiver olhando. Então, isso foi discutido na aula passada, né? A gente aprendeu a fazer histograma, e como atividade, vocês foram lá no site do semáforo fazer lá o tempo de resposta. E no final das contas, vocês vão obter um histograma que deve ter mais ou menos uma cara parecida com essa daqui, com a distribuição simétrica, mais ou menos. E ainda na aula passada a gente viu que se eu olho com um pouco mais de cuidado para a distribuição, tem uma propriedade que caracteriza essa distribuição, ou que caracteriza a probabilidade. É a chamada dispersão. Quanto que os valores eles se afastam da média. Então, uma coisa que se dispersa muito é muito afastada. Uma coisa que é pouco dispersa, né, concentrada, né, e aí a gente tem um parâmetro matemático chamado desvio padrão. Esse desvio padrão, né, se eu calculo quanto que ele vale e se eu faço a integral dessa curva aqui, considerando aqui esse intervalo de um desvio padrão, né, dois, um para frente e um para trás, isso aqui equivale a 68% da área. Se eu dobrar o intervalo, isso equivale a 95%. 68, 95, 68, 95, 68, 95. Ou seja, quanto maior o intervalo que eu considerar, maior vai ser essa área. Normal, né? A curva se mantém e esses foram os resultados. Não entrei muito em detalhes, porque 68, enfim, basicamente era só o argumento é esse mesmo, que se você resolver essa integral, você obtém lá 95% para esse valor, e se for para 2 sigma apenas, 68% da área está aqui embaixo nessa região roxa. Bom, hoje,
na aula de hoje, o que a gente vai discutir e qual vai ser o foco principal do relatório 3A, ou A3? Discutir que qualquer medida de experimentos tem incerteza, ou, falando aqui mais bonito, como está escrito aqui, ó, discutir a inevitabilidade da ocorrência de incertezas. Você nunca vai conseguir fazer uma medida e ter incerteza nula, ou seja, você tem uma precisão absoluta do que você está medindo. Sempre você vai estar limitado a um instrumento de medida, a efeitos como tempo de reação, enfim, você sempre vai ter alguma coisa que vai fazer você ter uma incerteza na sua medida. Isso é um fato, sempre vai acontecer. E aí, se você sabe que é inevitável ter incerteza, o que você faz? Primeira possibilidade é você sentar num canto e sair chorando. Mas essa não é muito boa, né? Essa não resolve muitas coisas, né? Sentar e chorar não resolve. Outra coisa é, bom, pegar ferramentas estatísticas. Essa aqui naturalmente vai ser a maneira que a gente vai abordar. E é isso que a gente vai fazer. Muito bem. Estou falando aqui de foco, né, do que a gente vai fazer, medidas experimentais e trabalhar com medidas experimentais, usando as ferramentas da estatística. Uma pergunta básica é: qual é a confiança que eu tenho em uma medida? Uma pergunta básica por quê? Se eu sei que é inevitável ter incerteza em medida, mas qual é a confiança que eu vou ter na medida que eu vou fazer? Tem que confiar de alguma forma, né? Porque se eu não confio em nada, então fica complicado para seguir com qualquer trabalho, com qualquer projeto, com qualquer proposta e para obter qualquer conclusão, né? Então, o fato de ser inevitável ter sempre um erro lá na sua medida, uma coisa, isso não impede de você querer também ter ferramentas, mecanismos de contabilizar, ou seja, tudo bem, é inevitável ter uma incerteza, mas se essa incerteza for pequena, ainda assim eu posso ter algum resultado relevante. E é isso que a gente faz. Quando eu falo em confiança, gente, confiança de uma medida, quanto que eu confio na medida? Por exemplo, eu vou medir o tamanho de um lápis com uma régua. Então, existe uma grandeza chamada tamanho. Comprimento, tamanho do lápis. Isso é o que eu chamo de valor verdadeiro. O lápis ele tem um tamanho, independente se eu uso uma régua para medir, independente se eu uso uma trena, independente se eu uso um paquímetro. O lápis tem um tamanho dele. Então, esse tamanho é o que eu chamo de valor verdadeiro. Então, isso é uma possibilidade. Valor verdadeiro, que é o comprimento de um lápis. Se eu estiver falando, por exemplo, da temperatura de um objeto. Então, eu tenho um objeto e quero saber a temperatura dele. Eu vou lá com um termômetro aferir a temperatura. Mas o objeto vai ter a temperatura. A temperatura é o valor verdadeiro. Está entendendo a ideia? O valor verdadeiro é sempre uma grandeza, uma quantidade, uma propriedade que você quer determinar. Se você estiver falando do tamanho de um lápis, é o tamanho dele. Se você estiver falando a temperatura de um corpo, é a temperatura. Se você estiver falando de um pêndulo, pode ser, por exemplo, o período do pêndulo. O que é o período do pêndulo? É o tempo que o pêndulo vai e volta, não é isso? Isso não é um período de um pêndulo? Você pega um objeto, larga ele, ele vai oscilar. Esse é o período do pêndulo. É o valor verdadeiro. Tá? Então a ideia de valor verdadeiro é uma grandeza. O que é o valor verdadeiro? Uma grandeza. Se eu estiver falando de pêndulo e período, o valor verdadeiro vai ser o período. Se eu estiver falando de comprimento, é o comprimento. Temperatura, enfim. Tá vendo que isso é muito geral que eu estou discutindo com vocês? A gente vai focar aqui nesse relatório A3 no período. Mas tudo que for discutido aqui, vocês vão ver que vai servir para qualquer medida. Sempre que se falar em medidas de experiência, é isso. Tá? Então, até para ficar um pouco mais claro aqui, ó, período pêndulo, valor verdadeiro, eu vou, em vez de ficar escrevendo valor verdadeiro, escrevo aqui x0, que é o valor verdadeiro. Tá mais fácil para a gente. E
esse valor verdadeiro é desconhecido. Tanto é que eu quero medir ele, né? Só que aí vem outra notícia que também pode desanimar e querer fazer a gente sentar e chorar. Eu nunca vou conseguir saber quanto que vale o valor verdadeiro, nem com o melhor instrumento de medida. Porque o valor verdadeiro ele é uma grandeza, é uma propriedade do objeto. E qualquer instrumento de medida, por melhor que ele seja, ele vai ter uma incerteza. Vai produzir uma incerteza. Vocês mediram lá um tamanho de uma caixinha, as dimensões de uma caixinha, e viram que na foto que eu mandei era uma trena. E aí vocês viram que tem que representar o tamanho da caixinha com uma estimativa mais uma incerteza, porque tem a ver com o seu instrumento de medida. Então você não sabe rigorosamente qual é o tamanho, mas com aquele instrumento de medida aquele instrumento de medida te permite determinar o tamanho do objeto. Professor, posso fazer uma perguntinha? Pode, até duas. O desvio padrão, ele é um exemplo de incerteza? Ele vai ser usado para você estimar a incerteza. Ah, então tá bom. Então, Eu Maria, tenho dúvidas sobre isso. eu vou falar sobre isso e nesse relatório 3 as coisas vão ficar mais claras. Tá bem. O desvio padrão, ele vai ser usado para estimar a incerteza. Então, quando a gente fala em medir, sempre entra lá uma estimativa. Lembra sempre do exemplo lá de que você quer medir o tamanho de um objeto. Você primeiro estima o tamanho dele, depois você estima a incerteza. Se você pega um instrumento tipo uma régua, a estimativa da incerteza já é dada, metade da menor escala. Resolveu. Tudo bem? Certo. Então, seguindo. Olha, vocês agora já estão aí calejados da FISESP 1, pessoas aí que estão aí fazendo seus histogramas, já fizeram 40 medidas de tempo de resposta, né? E aí vocês sabem que o tempo de resposta, ele sempre influencia nas medidas, né? A tarefa aqui foi a seguinte, o que vocês estão vendo nesse slide? Foi um pêndulo e no laboratório a gente fez algumas medidas de período. Qual era a tarefa? Era muito difícil a tarefa. Eu tinha que ver o pêndulo e apertar o botão quando eu achasse que um período tinha sido completado. Então, largo o objeto, ele vai e volta, eu aperto o botão. Ele vai e volta, aperto o botão. Só que, olha os dados que saíram. 1,28, 153, 143, 156. Tudo diferente, né? Isso tem a ver com o tempo de resposta. Porque a pessoa que faz essas medidas, ela vai ver o objeto se aproximando daquela posição em que ela acha que é ideal e pum, aperta o botão. Aí, digamos que na primeira vez a pessoa apertou o botão, deu 1,28. Logo depois, 1,53. Depois 1,43. Ou seja, cada vez que ela fala. Então tem um erro ali entre a pessoa ver e apertar o botão. Não é parecido com o que vocês estão fazendo aí para esse relatório 2? Ou seja, o efeito do tempo de resposta, ele vai estar sempre sujeito vai estar sempre perceptível quando você estiver fazendo alguma medida manual. Tá certo? Tudo bem aí? Vocês estão comigo ainda? Sim, professor. Aí Sim, eu pergunto a vocês, assim, qual seria o valor da medida do período desse pêndulo? Qual é o valor dessa medida? O que vocês poderiam falar para mim? A pessoa vai lá, faz 9 medidas. 9 medidas. O que vocês acham que poderiam responder se alguém te perguntasse qual é o valor da medida experimental do período? O que vocês fariam? A média? Por quê? Porque não dá para escolher um valor ali, então é mais fácil fazer a média de tudo.
Perfeito. E a média é uma coisa interessante, né? Porque a média, ela considera todos os resultados que você fez, considerando que a experiência é a mesma, né? Então você pega situações em que a pessoa provavelmente foi mais ansiosa, como esse primeiro dado aqui, né? Observe que nessa tabela o valor 1,28 ele é abaixo de 1,30. Só apareceu uma única vez. Provavelmente essa medida a pessoa fez com certa ansiedade, né? Em compensação, essa medida aqui, 1,56, foi a que demorou mais tempo. Então, é quando você faz a média, você meio que dilui, né, essas influências todas. E diria para você que a média é o melhor parâmetro que pondera tudo que você fez para ter o resultado, não é isso? É assim que o imposto de renda faz com a pessoa, né? Ela pega assim, o que você ganhou ao longo de um ano. Porque às vezes você pode ficar 2 meses sem ter salário, e aí depois você tem um salário bem alto, bem baixo, enfim, é assim que o imposto de renda faz. E é assim que a gente faz, por exemplo, na academia, né? Na faculdade. Pega lá, por exemplo, 3 provas para avaliar os alunos e, e soma todas as 3 e divide por 3. Faz uma média. Porque, de certa forma, a nossa ideia é distribuir, né? Se a pessoa foi muito bem em uma, foi mal na outra, enfim. Faz uma média ali e, na média, você tende a ter uma informação um pouco mais geral. E acho que é um pouco isso que você fez, né? Quem foi que falou? Foi a Luísa? Foi. Então tá bom. Já tô sabendo o nome de vocês, viu? É... A questão agora é a seguinte. Né? Vocês já responderam, né? Qual é a melhor estimativa para o período de oscilação? Como a Luísa falou, a média. E aí, se você pega aí na calculadora aí, soma tudo isso e divide por 9, dá 1,42. Mas eu quero ir um pouco mais além. Será que esse 1,42 ele é um número? Eu já sei que não é o valor verdadeiro. Eu nunca vou conseguir saber o valor verdadeiro. Vocês já perceberam que o valor verdadeiro é o período real do pêndulo. É uma coisa. Outra coisa é a pessoa fazer medidas e ter a média. São duas coisas diferentes. Tudo bem? Sim ou não? Sim. Beleza. E aí, será que esse número 1,42 ele é um número digno de confiança? Bom, aí tem uma coisa que eu vou falar aqui agora e que está muito na linha do que a Maria Fernanda falou agora há pouco. Perguntou sobre o histograma dela. Eu acho que foi ela mesmo. Vamos lá. Tem esses dados aqui. Eu já até adiantei, né? Olha, o valor 1,28 ele apareceu apenas uma vez. Todos eles são acima de 1,30. Então, você pode começar antes até de fazer os seus dados, seu gráfico, você pode fazer uma análise prévia. Será que alguma coisa saiu errado durante a experiência? E se essa coisa saiu errada na experiência, eu tenho que levar isso em conta? Bom, olhando para esses dados aqui, você pode fazer a seguinte coisa. No sentido de que eu quero saber se 1,42 é um bom número. Quero saber isso. Então eu vou pegar e vou ver o papel desse 1,28. Eu vou, por exemplo, pegar e fazer a seguinte conta. Eu vou até mais. Vou pegar os pontos extremos. E olha que curioso. Nesse caso específico, se eu corto os extremos, faço uma média só com 7, o valor do desvio da média não muda. Ou seja, eu fiz uma média, essa média é confiável, né? Ou seja, eu não devo ter cometido erros na minha medida. Existe um caráter aí aleatório. Mas ainda assim, se eu tiro os extremos, eu não afetei. Você pode ir um pouco mais além e pensar o seguinte: tá, tudo bem, então eu vou tirar só 1,28. Aí, se você faz a conta, 1,44. Variou, mas variou pouquinho. Né? 1,44. Menos de 2%. Ou seja, é muito pouco para 9 números só. Então, você vê que esses dados aqui, eles estão mais ou menos
próximos, e se você tira um ou tira outro, o valor da média não muda muito, né? Eles estão razoavelmente próximos da média. E se eu não me engano, me respondeu, foi você, né, Maria, que falou que o seu histograma ele ficou esquisito, teve um ponto muito pequeno. Não sei se a Maria tá aí, né? Tá aí. Mas eu acho que não fui eu, não. Não foi você, Fui eu, não? professor. Foi a A gente Riviana. estava muito distante, né, no caso. Isso, exatamente. Então, Riviana, o que acontece? Nesse aplicativo do tempo de resposta, ele é um aplicativo que funciona no seu computador ou no seu celular e tem o seu mouse ou teclado. Tem vários parâmetros ali que podem ser fontes de erro. E mesmo o programa pode contabilizar errado, sabe? O que acontece? Aí você faz 40 medidas. Foi o que você fez, 40. 40 medidas. E aí você descobre que uma ou duas medidas só destoam, ou seja, estão muito longe da média. O que você faz ou deve fazer nessa situação? Uma coisa importante você já fez, né? Te incomodou e você já botou a boca no trombone. Chegou e veio aqui na aula. Isso é muito importante. Te incomodou e você vem apontar aqui. Mas agora eu quero explorar com vocês aí, não só com a Riviana, mas com todo mundo aí. Você faz 40 medidas. Eu acho que todo mundo aqui já fez o tempo de resposta, né? Fiz ainda não, professor. Você Ih, descarta, Luísa, professor? tá. Hã? Descarta? Se estiver muito longe? Sim, mas você não pode refazê-lo? Refaz os 40 ou refaz esse? Você pode fazer 5 e ver se foi um problema ou se não faz 5. E se os 5 ficarem próximo da média, você vê que aquele foi um erro. Foi um erro de. Foi tipo. O que aconteceu? A realidade. Eu me distraí, porque demorou muito. E aí eu realmente não tive aquele clique. O negócio ficou e eu esqueci o que era para fazer quando ficava verde. Foi só Perfeito. esse um tempo. Exato. Então, essa medida foi uma medida que ficou muito fora de todas as outras. Quando você, por exemplo, você vai encontrar, sempre que você for analisar dados, né, às vezes você vai poder refazê-los. Às vezes é fácil de refazer os dados. Deu errado, você vai lá e refaz. Tá no seu computador, tá em casa, só apertar o botão, só abrir o site, clicar de novo. É fácil, né? Você chegar e refazer, né? Aí, se você, por exemplo, tivesse na área de biologia marinha e tivesse ido lá na Antártida fazer umas medidas de camada de gelo, e aí você chega aqui em Niterói para fazer as suas análises e descobre que alguns dados ficaram ruins. Nesse caso, você descarta. Não tem como você voltar na Antártida, né? Mas como é um experimento simples, que você só abre o site e você pode refazer, você volta lá e faz. Não é isso? Por exemplo, você tem que fazer uma medida lá na Torre Eiffel, em Paris, de turismo, enfim. E aí você chega, peguei um dado errado, vou ter que voltar. Seria ótimo, né? Pô, vou ter que voltar para refazer uma medida em Paris. Mas às vezes não é possível. Se alguém bancasse, até tudo bem. Mas sair do meu bolso, vou ficar em casa mesmo tirando dado. É melhor tirar o dado de casa, né? É claro. Mas é isso. Mas vocês entenderam o procedimento? Vocês estão vendo aí já o que é a física experimental? Assim, a gente, além de trabalhar com as coisas da física em si, a gente está analisando dados, fazendo como que a gente pega uns dados e analisa, processa eles. Vocês estão passando por um nível agora de não serem apertadores de botão. O computador me deu esse dado, acredito, vou embora. Não, não é assim, né? Então, quando você for fazer seu relatório, você vai observar esse tipo de coisa. A expectativa é que você tenha dados em torno da média, igualmente distribuídos. A expectativa. Então, você fez lá 5, deu 1 fora, faz mais 5. E aí você vê, beleza, realmente foi um erro. Eu dei mole lá, igual a Riviana falou. Demorei a apertar o botão. Mas, pô, esse resultado não diz sobre o meu tempo de resposta. Porque claramente eu sei que eu demorei mais do que eu deveria. De propósito, ou enfim. Tá entendendo? Ou estão entendendo? Concordam comigo? Sim, concordo. Que bom.
Aí eu pergunto a vocês, esse resultado, né, volto a perguntar, esse resultado 1,42, ele ele tem, qual é a confiança que eu tenho de que ele é próximo do valor verdadeiro? O valor verdadeiro eu não conheço. Eu fiz a experiência e obtive 1,42. Eu tenho alguma maneira de confiar nesse resultado? A resposta é sim, tem. Para isso, a gente vai desenvolver agora um outro conceito, pego emprestado lá da estatística, que é um conceito de confiança e intervalo de confiança. Que no final das contas, como vocês agora já bem sabem, qualquer medida experimental, ela sempre vem uma estimativa mais ou menos a incerteza. E isso constitui um intervalo. E esse intervalo contém ou não contém o valor verdadeiro? O valor verdadeiro está dentro do intervalo ou está fora? Tá certo? Dentro, né? Então, O ideal é que esteja dentro, né? exatamente. Mas se você não sabe quanto que ele é, como que você vai saber se está dentro? A gente tem que ter alguma maneira de trabalhar com essas informações, né? Com essas coisas, né? Bom, no caso do pêndulo, a gente sabe, daqui a pouco eu vou até mostrar um slide com a equação, usando leis de Newton, eu consigo fazer a conta e descobrir a equação matemática do pêndulo, que me fornece o período. Aí eu posso falar o seguinte, então o período teórico é o valor verdadeiro. Estou assumindo, posso assumir isso. Né? Dado que as leis de Newton são bem consolidadas, eu acredito muito nelas, então o valor teórico é o valor verdadeiro. E aí eu já tenho um parâmetro para comparar. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula, é isso que vocês vão trabalhar nesse relatório 3. Bom, só para explorar um pouquinho mais a ideia de confiança, e já contando o que vai acontecer, sempre a gente vai ter um intervalo e eu vou expressar minha resposta com a dada confiança. Por exemplo, eu tenho 50% de confiança de que o valor teórico está dentro dessa região T2 menos T1. Se eu aumento o intervalo, T3 e T0 aqui que vocês estão vendo, eu posso falar por agora eu tenho 70% de confiança. Esses números, 70, 50, números que eu tirei da minha cabeça. Daqui a pouco a gente vai ver que isso tem uma maneira melhor de se fazer. E num caso limite, se eu coloco o meu intervalo para infinito, obviamente eu vou ter quantos por cento de confiança? Se é que eu posso contabilizar minha confiança em termos de porcentagem, né? 100% confiante não tem como dar errado. 0% confiante, não tem nem chance, né? Então, o que a gente vai ver, e pegando emprestado lá da estatística, como que a gente vai fazer uma medida experimental e confiar se aquela medida é ou não é boa. Sempre comparando com o valor teórico, que vai ser o valor verdadeiro. Bom, é isso aqui. Medida, qualquer medida é um resultado. Sempre tem uma estimativa, mais ou menos uma incerteza. O tamanho de um objeto, estimativa, mais ou menos a incerteza. O tempo de resposta que você está fazendo no relatório 2 é o tempo, mais ou menos uma incerteza. Aí a pergunta que eu faço lá quem vai ser essa incerteza? O que você poderia colocar como incerteza? No seu relatório A2, você calcula, você monta um histograma, calcula a média e desvio padrão. O que você poderia colocar como incerteza? Enfim, eu deixei essa pergunta em aberto lá, para você colocar e responder. Bom, voltando aqui à questão da medida como a régua, é isso que acontece, né? O resultado de uma medida, para esse lápis específico aqui do meu desenho, é 6,3 mais ou menos 0,1. Né? É uma régua que tem precisão de 2 milímetros. Observem que são 5 divisões por centímetro. Então, é 2 milímetros. Metade da menor divisão, 1 milímetro. Então, por isso que fica 6,3
mais ou menos 0,1. E o que a gente quer? Em qualquer medida, a gente sempre quer ter uma boa medida, um bom experimento. Uma incerteza, que eu estou chamando aqui de sigma, pequena. Esse deve ser o nosso foco. Bom, quando a gente usa uma régua, a gente sabe que pode ter erros. E eu vou abordar aqui agora a questão dos erros sistemáticos. Onde que os erros sistemáticos aparecem? Então, por exemplo, uma régua descalibrada vai te produzir medidas sistematicamente erradas. O que é uma régua descalibrada? Imagina que você comprou uma régua que está muito exagerado o meu desenho aqui, tá? Mas digamos que a régua correta seja a régua de cima. E a régua de baixo é uma régua que tem essa medida aqui. Ou seja, o mesmo lápis, ele na régua de cima mede 6,3, mais ou menos 0,1, e na régua de baixo, menos que 4,8. Estão entendendo a ideia do que é valor verdadeiro? O lápis tem um tamanho. Ele está pouco se preocupando se a régua se é em polegadas, se é centímetro. Ele tem um tamanho, é o valor verdadeiro. O que o instrumento vai me dar é uma medida. Então, e aí eu tenho aqui uma régua que está estendida. Enfim, você pode imaginar a seguinte experiência. Você teve que fazer uma medida em casa, você não tinha uma régua, e aí você vai na internet e você baixa um arquivo PDF com uma régua e imprime, só que você imprime num tamanho diferente. E aí a sua régua sai descalibrada. E aí você faz sua experiência. Você vai observar que todos os valores vão estar descalibrados, concordam comigo? Vão estar sistematicamente errados. Então, quando a gente fala assim, ó, fulano é sistemático, que ele sempre faz a mesma coisa, né? Sempre faz aquela... E é uma régua descalibrada, ela vai te produzir erros sistemáticos. O grande barato do erro sistemático, e é barato mesmo, que se você descobre a fonte, você corrige. Tá? Se você descobriu que a sua régua estava descalibrada, você pode pegar todas as suas medidas, corrigi-las, né? Uma vez que você sabe que ela estava errada. Agora vem a questão que vocês estão vivendo na pele aí agora. Vivendo na pele. Erro aleatório. Vocês estão fazendo a experiência do tempo de resposta. Vocês vão obter lá um histograma, que vai ser alguma coisa parecida com isso daqui. Esse aqui não é um histograma do tempo de resposta. Esse aqui é um histograma de um pêndulo, do período de um pêndulo. Mas observem aqui esse histograma. Observem comigo. São várias medidas. Ao todo são 40 medidas. E aí você tem medidas que estão acima da média. A média é essa linha vermelha aqui. Tá? E tem medidas que estão abaixo. Então, estatisticamente, é possível encontrar medidas à frente e atrás da média. À frente e atrás da média. Isso caracteriza o que a gente chama de erro aleatório. Né? O que é uma coisa aleatória? É uma coisa que você não tem controle se vai para frente ou para trás, ou seja, ele fica de forma aleatória. Você joga uma moeda. Se cai cara ou coroa, é aleatório. Tem 50% de chance de ir para frente e para trás. Ou seja, ser cara ou ser coroa. E para a gente fazer um quadro aí desses dois tipos de erro, que são os erros que a gente encara quando vai fazer uma experiência, eu fiz aqui uma representação mental para a gente ilustrar isso. Na verdade, não fiz não, está na apostila. Só estou usando aqui o nosso resultado da apostila. Imaginem um jogo de dardos. Sabe dardos que você joga lá no alvo? Uma pessoa que tem uma boa mira, ela joga todos os dardos no centro. E a gente pode dizer que tem um pequeno erro aleatório. Praticamente tudo no alvo. Não é perfeito, porque se fosse perfeito, todos os dardos cairiam exatamente no centro, no centro, no centro. Mas não é. Então, tem um pequeno erro aleatório. Por outro lado, embaixo, a gente vê aqui, ó, os mesmos dardos, o mesmo número de dardos, só que eles foram jogados e, em média, todos estão aqui no alvo. De forma que se eu pensasse alguma coisa assim, tipo o centro de massa desses dardos aqui, seria no centro do alvo. Mas eles estão mais distribuídos.
são mais dispersos, não é isso? Então a gente fala que tem um grande erro aleatório. Erro sistemático. Gente, sistemático, a pessoa sempre faz a mesma coisa. Então, se você pega, por exemplo, vai jogar dardos e alguém liga o ventilador entre você e o dardo, de forma que você joga o dardo e o vento do ventilador sempre empurra o dardo, tá aqui, ó. Você sempre vai errar o alvo, mas quase pela mesma quantidade. Sistematicamente, seus dardos foram indo para a direita. E aqui embaixo eu tenho um grande erro sistemático também. E eu posso fechar essa discussão olhando aqui, ó. Esse resultado, ele tem um pequeno erro aleatório e um pequeno erro sistemático. Tá tudo no centro. Esse resultado aqui, ó, grande erro aleatório e grande erro sistemático. Tá claro para vocês essa ideia que eu tracei aqui? Sim, tá claro sim, professor. Então tá. Seguindo. O que a gente quer? Nosso objetivo será sempre obter o melhor, né? A gente só quer o melhor. Só o melhor que nos interessa. E o melhor é pequeno erro aleatório, pequeno erro sistemático. Bom, vou dar aqui um outro exemplo para a gente seguir com essa discussão. No laboratório, 2 estudantes hipotéticos, Tiago e Daniel, realizam medidas da gravidade e obtêm esses resultados aqui, média e desvio padrão. E o valor aceito isso aqui. Pergunto a vocês, quem obteve a melhor medida? Quem deles? Qual deles? Daniel, Por que o Daniel? porque o desvio padrão é menor? Quem foi que falou? Foi a Riviana. Riviana. Todos estão de acordo com a Riviana? O desvio padrão, ele é o único parâmetro que você deve olhar para saber se é bom ou se é ruim? Não, eu acho que é o Thiago. Por que você acha que é o Thiago, Luísa? Porque a média dele tá mais próxima do valor da gravidade. Muito bem. Eu nem reparei Muito nisso, bem. viajei. Exatamente. Então, não tem você tem que falar. Até falar o que é melhor, o que é pior, você tem que caracterizar o que é melhor, o que é pior, né? Os dois têm os seus prós e contras. E contra. Vocês também aí começam a ver duas maneiras de se comparar resultados, de se avaliar resultados. Uma é a questão da precisão. Qual dos dois é mais preciso? Tiago ou Daniel? Quem é mais preciso é que tem os resultados mais próximos da média. No caso é o Daniel. Daniel. Quem é mais exato? Thiago. Tiago. Porque ele está mais próximo do valor que deve se encontrar. Então, você tem essas duas possibilidades aqui ilustradas nesse exemplo. Um é mais exato e o outro é mais preciso. Pode falar. Vitória. Não, eu ia pedir pra você repetir isso mesmo, pra eu anotar. Precisão e exatidão. Isso está na apostila, tá? Você vai ver logo lá destacado. Mas são esses dois conceitos, são diferentes. Mas pensa na palavra. Preciso tem a ver com a menor distribuição, como que os dados se distribuem em torno da média. Mais preciso é mais estreitinho. E mais exato é que é mais próximo do valor que você quer. Professor, eu Luísa. tenho uma dúvida ainda sobre o desvio padrão, como a gente calcula ele, que eu não sei se me perdi e tal. Mas assim, o desvio padrão seria então o quão longe o menor e o maior valor estão da média? O desvio padrão, ele é um número matemático. Você tem uma equação que vai ser discutida aqui daqui a pouquinho, vou dar mais detalhes sobre isso. Mas ele é uma equação matemática que dá um número. E esse número, ele expressa quão dispersos são todos os pontos. Uhum. É como se fosse uma função matemática que você dá uma tabela de resultados. Ele vai te dar um número. E esse número serve para você dizer se esse número é pequeno, quer dizer que é preciso. Se esse número é grande, quer dizer que não é preciso. Ou seja, que os números são dispersos ou não dispersos. O desvio padrão é usado em várias coisas. Sempre que você tem dados e que tem análise de dados e sobretudo, dados que têm comportamentos aleatórios,
como por exemplo esses de você medir o tempo de resposta, o desvio padrão é uma propriedade importante. Entendi. Então ele vem de uma equação pronta mesmo, né? Sim, vem uma É equação porque eu vi pronta. ele no relatório A2 e como eu não fiz o relatório ainda, estou aproveitando para tirar minha dúvida aqui. Isso, e você vai ver, daqui a pouco eu vou até passar mais detalhes, né? Tá bom. Que é agora. Daqui a pouco é agora. Você vai ver, numa das videoaulas que eu disponibilizei aí, agora há pouco, a videoaula do professor Djalma, e ele discute o desvio padrão. Da onde que vem, até chegar nessa fórmula. Então, isso aqui já é um spoiler, sabendo que com essa fórmula matemática aqui, é importante ver a aula, que lá ele vai fazer um exemplinho para você, numérico, bonitinho, para você ver como que essas coisas funcionam. Mas é por meio dessa fórmula aqui que você calcula o desvio padrão. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Então, não percam, já está disponibilizada a aula do professor Djalma. Muito bem, vamos agora para outra etapa, que eu não fugi do propósito. A gente quer aqui nesse relatório A3 discutir se um número ele é confiável, qual é a confiança que eu vou ter ou não vou ter numa medida. E aí, uma das coisas que vocês vão ver é o seguinte: vocês vão receber dados e vocês vão montar histogramas. 2 histogramas vocês vão montar. Vocês vão montar esses histogramas e vão comparar com os valores teóricos. E aí, assim, vocês vão saber se os dados são confiáveis ou não. O que eu estou falando aqui é que vocês vão fazer um estudo chamado compatibilidade. Se as suas medidas experimentais são compatíveis ou não com a teoria. Bom, na FISESP 1, né, a gente está aqui aprendendo a lidar com essa ferramenta todinha. Eu vou chamar tudo isso de ferramenta. A gente está sempre lidando com experiências baseadas nas leis de Newton, que são largamente testadas desde o Newton. São válidas, são aceitas, e provavelmente o que vai acontecer é, se você fizer uma medida e não bater com a lei de Newton, ou não for compatível, é porque você cometeu algum erro experimental. É assim. Com as leis de Newton. Mas pode ser que você não trabalhe com leis de Newton. Aí você vai ter uma outra teoria. E você vai poder checar se uma teoria é ou não é boa. Aí o universo se abre. Né? A gente está aprendendo aqui com base em experiências, em coisas dadas pela lei de Newton. Então tudo é conhecido, tudo é válido, de forma que a experiência em si não seja uma novidade para vocês. Mas em si, como que a gente trabalha com essas informações. E, por falar em lei de Newton, é isso. Um pêndulo, a fórmula matemática, de acordo com a lei de Newton, que fornece o período, é essa daqui, ó. 2π raiz de L sobre G. Essa é a fórmula matemática. E se você pega, na verdade, eu já estou fornecendo aqui, ó, essas duas indicações. Em vermelho, eu peguei todos os 40 dados do histograma e fiz a média, deu 1,24. E o segundo, em azul, eu calculei, dado o comprimento do fio e a gravidade, deu 1,26. Pergunto a vocês, essa medida obtida é compatível com a medida, com o valor teórico? Acho que não, né? Por que não? Porque a média que o histograma está apresentando ali é totalmente fora do valor teórico. Totalmente, mas o valor teórico está ali perto, mais ou menos, não está não? Eu Não é diria totalmente que não. fora. Sei lá, o meio dele parece ser o meio entre as 3 barrinhas ali, onde estão as maiores barrinhas e tal. Fica bem depois. E aí? Então você não acha que é próximo? Que não? Bom, na verdade, é uma pergunta que eu fiz, mas que, por enquanto, como eu não apresentei mais informações, não tem muito como saber, né? Assim, fica muito cru, né? Muito no achismo, né? Eu acho que está próximo, não sei o quê. Tá faltando a gente entender, porque alguém já pensou nisso antes da gente. E as pessoas já fizeram um critério, né? Veja, na física experimental, a gente vai construir critérios para que a gente possa conversar e evitar de ficar falando, eu acho isso, eu acho aquilo.
Eu acho bonitinho assim, esses dados aí, mas tudo que eu acho é bonitinho. Eu preciso ter uma coisa mais palpável para dizer para vocês, olha, baseado em tal critério, é ou não é compatível. E, para construir esse critério aqui com vocês, eu vou pegar esse histograma e vou remeter à ideia do início dessa aula aqui. Né? Um histograma, ele pode se... Né, se eu fizesse muitas medidas, ele cairia numa distribuição de probabilidades. Tipo essa gaussiana aqui, que é um sino invertido. Para muitos dados, ao invés de fazer 40, como tem aqui, se eu tivesse feito 1000 medidas, eu teria uma curva que era muito próxima dessa aqui, gente. Muito próxima. Para 1000 medidas. Matematicamente, lá do curso de estatística, a gente vê que a gaussiana tem essa fórmula aqui, que eu, de novo, não quero que vocês decorem. Só quero que vocês se atentem às informações básicas. Ou seja, essa linha tracejada vermelha eu botei aqui representada. A linha tracejada azul está aqui representada. Valor teórico. A média dos pontos experimentais. Está tudo ilustrado aqui de forma pictórica. Vou, novamente, agora aqui, lembrando que tem uma distribuição, lembrando que tem um parâmetro que mede a dispersão, que é o desvio padrão. Então, agora eu mostro para vocês que existe talvez uma maneira, talvez não, existe uma maneira da gente conversar e todo mundo concordar com o critério. Se lembra aquele 68% que eu dei lá? Antes? Então tá aqui, ó. É possível, e é assim que se faz, na verdade, a gente representar uma medida e com a sua incerteza. Isso define uma região. Aí eu pergunto para vocês agora. O valor experimental é compatível com o valor teórico? Luísa, você que estava respondendo antes. Eu continuo achando que não. Por que agora não? Agora, porque tá claro, eu acho, bom, pra mim, porque ele tá fora do desvio padrão do que o dado experimental deu pra gente. Entendeu que isso é um critério que foi criado. Eu podia usar várias cores, várias coisas, mas existe um critério universal. E esse critério é, bom, vamos botar então desvio padrão. Na verdade, tem só um detalhezinho aqui, que é, eu botei um sigma M. Sigma M, tradicionalmente, é o que a gente chama de desvio padrão da média. Vejam, a medida experimental, ela é a estimativa, 1,24 é a média. Mais ou menos a incerteza, que no caso é o desvio padrão da média. Quem é o desvio padrão da média? É o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de medidas. Tudo bem? Olha, dentre os materiais que eu disponibilizei para vocês, tem a aula do professor Vinícius, está logo abaixo da aula do professor Djalma. Ele discute um pouco mais de detalhes também a questão do desvio padrão da média. Como calcula, como que chega, ele vai reproduzir, ele vai rediscutir algumas coisas que o professor Djalma fala, e aí vocês também podem ver essa discussão aqui. Mas, já dando spoiler aqui para vocês, qualquer medida experimental, ela sempre vem de uma estimativa com uma incerteza. E se você tiver erros aleatórios, quem vai ser essa incerteza? O desvio padrão da média. Se ajeitaram na cadeira aí, tá tudo bem? Tô tentando Fechar o Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. A estimativa é a média dos valores? Estimativa é a média. E isso numa medida tipo de período, né? Se você estiver fazendo o comprimento de um objeto, aí você vai olhar o teu olho lá e vai dizer qual é a estimativa. Quando o seu instrumento de medida te permite concluir
qual é a estimativa de forma direta, aí você faz direto. No caso do período do pêndulo, tem um erro aleatório ali envolvido. Portanto, você não consegue diretamente olhar para o cronômetro e falar. Lembra que as medidas de período era 1,28, 1,50? Lembra disso? E aí você teve que usar outras ferramentas, outras técnicas. Usar a estatística. Faz histograma, média, desvio padrão. Esse é o preço que a gente paga para conseguir lidar, trabalhar com coisas que são aleatórias. Como que está o coração de vocês aí com essas coisas que eu falei? Professor, esse N no desvio padrão da média é a quantidade de dados. Exatamente. Tá. No caso, se você fez 40 medidas de tempo de resposta, você usa 40, a raiz de 40. Então, nesse relatório 2, a gente vai usar o desvio padrão da média ou só o desvio padrão? Então, no relatório 2, vocês não tinham nem visto ainda, nem material de videoaula tinha sido dado, né? Tudo que eu quero é que vocês me respondam com as informações que vocês têm, qual é o tempo de resposta. O que vocês me dizem, cada um de vocês, o que é o tempo de resposta. Você já sabe qual é a receita. Uma estimativa mais uma incerteza. Só que se você está antenado nessa aula de agora aqui, você vem nessa aula, está aqui, preocupado em ver, você já sabe que, mas então a incerteza não vai ser o desvio padrão que eu calculei. Eu vou ter que calcular o desvio padrão da média. Você pode fazer e vai estar perfeito. Aí você vai ter arrasado nesse relatório 2. Mas se você bota ali como resposta só o desvio padrão, também vou aceitar. Não vou tirar ponto, mas sabendo que já nos próximos relatórios você vai encontrar isso, porque agora nós estamos discutindo isso com mais detalhes. Ficou claro? Professor, então a gente pode usar o desvio padrão da média, correto, nesse relatório? Pode. Ok. Professor, então, só uma pergunta sobre o relatório 2, já que a gente entrou nesse assunto. Na questão 4, que ele fala das possíveis fontes de incerteza, eu falo do desvio padrão, e eu posso considerar que, tipo, o fato de alguém usar o celular ou usar o computador seria uma fonte de incerteza? Sim, sim. Sim. É, Porque ele pede exemplos, né? sim, exatamente. Inclusive, se você olhar a apostila, ele tem dois parágrafos no começo que ele dá mais ou menos umas explicações de como que funciona um sistema. E tem também o fato psicológico, não tem? Exatamente, exatamente. É uma pergunta bem aberta, você pensar sobre o processo de medida. Uhum. Tá? É sobre pensar como... Porque vocês vão receber os dados. Imagina que vocês não sejam nem físicos, né? Sejam da, por exemplo, computação. Alguém aqui é da computação? Acho que não tem ninguém da computação aqui, né? Às vezes você vai receber dados para você analisar. E se você não sabe os meandros ali, algumas características das técnicas de obtenção de dados, você pode não saber fazer as análises, pode perder coisas, tá entendendo? Então é importante a gente ter essa ciência de responder e de pensar sobre o processo de como foram feitas as medidas. Engenharia agrícola. Também vai tirar dados. Em algum lugar você vai ter que analisar os seus dados. E é muito rico às vezes. Você conseguir prever coisas, já saber analisar essas coisas. Uma parte inicial, enfim. Esse histograma que vocês montaram, ou estão montando, se você tirou lá os 40 dados, se você viu que um ficou errado, e se você montou o histograma, você provavelmente, se você quiser, você vai refazer. Tem que refazer. Mas agora que você sabe que aquele dado ficou errado, você já pode chegar, tirou os dados e um ficou meio estranho, você já pode tirar e refazer a medida. Enfim, são coisas que vocês vão ganhando, né? E não tem jeito, né? É só no trabalho laboral aí de vocês que vocês vão aprendendo. Seguindo. Então, para fechar aqui a nossa discussão,
no final das contas, no final desse relatório A3, eu vou querer, né, que vocês aí, que vocês desenvolvam a questão de como que compara as medidas, como que respondem se uma medida foi boa, se é ou não é compatível, se é ou não é confiável. Tá? E para isso a gente tem uma maneira gráfica, mais gráficos que vai aparecer para vocês fazerem. Mas é a vida, gente. Depois, é isso. Um gráfico, ele resume muita informação. Ele resume muita informação. Vejam esse exemplo aqui do gráfico de comparação. Esse gráfico de comparação aqui, ele tem 3 gráficos dentro dele. Como assim, professor? Vejam só. No eixo vertical, tem um tempo ou período de oscilação de um pêndulo. Em vermelho, vinho, eu tenho o valor teórico. Tenho medida 1, medida 2, medida 3. Foram feitas 3 medidas no laboratório de período de pêndulo. E no final, para cada uma das medidas, ou cada uma das medidas virou um ponto, com uma barra de erro. Vejam só, medida 1, esse aqui, ó, foi um grupo de alunos. Essa prática ela foi feita num dia lá na UF. Uma turma foi dividida em 3 grupos. E esses alunos aqui obtiveram esse resultado. O que vocês estão vendo aqui nesse gráfico? Um pontinho em 1,27, tudo bem? Com uma barra de erro, ó. Gente, esse pontinho aqui, que vocês estão vendo, ele veio da onde? Veio desse gráfico aqui, ó. Do histograma. Então, para obter esse único ponto experimental, foram feitas 40 medidas. As pessoas fizeram desvio padrão, fizeram média, desvio padrão da média, e tiveram um tempo. Ou um período. E representaram isso aqui. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só para ver se eu entendi. Então, esse pontinho é o tempo de resposta baseado nesses 40 dados que foram montados no histograma. Exatamente. Tá. Então, veja como que um gráfico, assim, você deve estar pensando assim, cara, pô, mais um gráfico, né? Sempre fico preocupado com isso. Mas, assim, gente, não é à toa que vocês estão fazendo. Isso faz parte de você ver, olha a riqueza, assim, de quantidade de coisas que estão representadas num único gráfico. Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ele nasceu desse histograma aqui. Que nasceu de uma experiência, que foram 40 pontos. E no final, esse grupo aqui, ó, que eu chamei de medida 1, eles obtiveram barras de erro e que cruzam o valor teórico. Portanto, a gente pode dizer, que está aqui já a conclusão, ó, compatível com a teoria. Lembra que eu falei, o valor teórico, leis de Newton, são bem estabelecidas, então eu vou assumir que o valor verdadeiro é o valor teórico. Então, essas pessoas aqui, elas fizeram a experiência e o valor que elas obtiveram foi compatível com a teoria nesse intervalo sigma. Tudo bem? Sim. E mais, só que você pode ver isso dito, escrito, expresso de várias maneiras diferentes. E meu papel aqui é mostrar para vocês as maneiras que podem acontecer. Outra possibilidade é você ler essa informação assim, ó, com 68% de confiança. Por que 68%, gente? Que é a porcentagem do desvio padrão. É a área embaixo da curva, não é isso? De um desvio padrão. Então, olha a informação que está aí. Quando você fala 68%, você já está vendo que a distribuição é gaussiana, tem aquela sino de cabeça para baixo, e que você está considerando um desvio padrão. Essa distribuição gaussiana, ela aparece em qualquer coisa estatística que vocês forem fazer. Então, já de novo aqui, apresentando aqui, que essa informação que eu escrevi em azul aqui, está escrita em cima com outras palavras. Ou seja,
com 68% de confiança, o valor verdadeiro do período, olha que eu botei aqui entre parênteses, assumido o seu teórico, se encontra no intervalo. Tá vendo? Então isso mostra que é compatível. Então, vocês já responderam aí, né? 68% vem desse gráfico aqui da dispersão, por isso que a resposta ficou com 68%. Outras possibilidades. Se eu aumento o nível de confiança, eu diminuo o nível de confiança, eu diminuo o intervalo. Se eu aumento o nível de confiança, que é uma confiança maior, eu tenho que aumentar o intervalo. E aí fica o compromisso. Normalmente se usa o quê? O 68%, que é o sigma. Esse é o que vocês vão encontrar aí em equipamentos, manuais de instrução, em pesquisa eleitoral, enfim, tudo que você encontrar estatística para resolver coisas. Bom, só que eram 3 resultados, né, gente? Esse grupo aqui, eu chamei de grupo 3, eles não... o cachorro chegou aqui em casa. Acho que ele saiu. Esse grupo 3, eles não conseguiram resultado. Estão vendo? Mas é mais ou menos. Porque eu contei aqui para vocês que, olha, se usa muito o sigma, né? 68%. Mas mais do que o sigma, em grande parte das pesquisas e tudo mais, se usa o 2 sigma. Esse realmente é o que é muito aceito aí. Então, a gente usa muito sigma e 2 sigma. São o que vocês vão encontrar na verdade aí. Então, esse grupo 3 aqui, eles fizeram as medidas para um desvio padrão, eles não tiveram resultados compatíveis. Mas agora tiveram resultado compatível. O grupo 4, mesmo considerando 2 sigma, não conseguiu chegar no resultado teórico, ou seja, no valor, não foi compatível, né? Tudo bem? Sim. Vou lá.